Sessão ordinária de 9 de fevereiro de 2026. Segunda sessão ordinária de 2026. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta esta sessão. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora, meus colegas vereadores, visitas presentes. Quero desejar a todos uma boa noite, também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Solicito a leitura da presença dos vereadores. Lívia de Almeida Nunes Fidelis, vereadora-presidente. José Alves da Silva, vereador vice-presidente. Flávia Martins Correa, vereadora primeira secretária. Eduardo Viedeman Cassarotti, vereador segundo secretário. Aparecido Ferreira de Souza, vereador. Francisco Antônio Cevalo, vereador. Silvana da Silva Maria, vereadora. Tiago Luiz Schwanck dos Santos, vereador. Vera Lúcia do Nascimento dos Santos, vereadora. Constatado o quórum, damos seguimento à sessão. Quero convidar o prefeito Edmilson Marino e a vice Zenilda para compor a mesa de honra. Em decorrência do falecimento de Vigan Pogalski, Toniel José da Silva e Valdelene Vieira Dantas, eu quero pedir a todos 1 minuto de silêncio. Na sequência, eu coloco a ata anterior, do dia 2 de fevereiro de 2026, em discussão. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A ata foi aprovada por unanimidade. Dando abertura ao grande expediente, uma vez que hoje acontece a votação das contas da gestão 2024, eu quero convidar o vereador José Alves para fazer uso da tribuna. O senhor vereador tem 3 minutos, conforme o regimento interno desta casa. Boa noite a todos, colegas vereadoras, vereadores, a todos presentes, ao nosso boa noite ao nosso comandante Ever, seja bem-vindo, comandante. Boa noite ao prefeito, seja bem-vindo, prefeito, vice-prefeita. Agradecemos a todos a presença de cada um de vocês e também o nosso boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhora presidente e demais presentes, veio esta tribuna usar esses minutos para fazer um agradecimento à Secretaria de Obra. A Secretaria de Obra é essa que a gente acompanha dia a dia, seja a gente estando juntos nas estradas ou através das postagens, das redes sociais e também através da população que acompanha esses trabalhos passo a passo, secretário. O senhor merece o nosso aplauso, o nosso parabéns, que num momento tão difícil que a época de chuva, né, esse período chuvoso, o senhor está
conseguindo fazer um trabalho exemplar em todas as estradas hoje do nosso município. Digo em todas porque acho que não foi feito, o senhor ainda vai fazer. Queremos destacar aqui os trabalhos que estão sendo feitos em São José do Apuí. Está aí o colega mineiro, que também está acompanhando de perto ali. Várias estradas foram feitas ali, né, mineiro? E secretário. Hoje nós estamos ali, acho que terminando a Santa Catarina, Bombardelli e etc., né? Eu não sei falar sobre outras que estão lá, mas sei que a equipe está lá desenvolvendo trabalho, sei que tem equipe na Caiabi, né? Já foi feito ali a Zambrone. E o último agora, no final de semana, a gente esteve ali acompanhando o trabalho na Gleba Araguaia, ali onde foi feito um belo trabalho ali na linha 1, e o início na linha 2, e depois eu não voltei mais lá. Mas a gente vê o empenho que é a Secretaria de Obra hoje, prefeito, né? A execução do secretário, com o aval do prefeito, com o aval do executivo, está conseguindo entregar esse trabalho à população, que é aquela que mais precisa, aquela que anda dia a dia nessas estradas do nosso município. Então, a gente agradece muito a você, tá, pelo esse trabalho, agradece ao prefeito, à vice-prefeita e todos que estão empenhados nesse belíssimo trabalho que hoje faz a Secretaria de Obra. Venho a essa tribuna simplesmente para agradecer, não é um simplesmente, mas Vereador. venho para agradecer muito a Secretaria de Obra. Muito obrigado. Obrigada, vereador, pelas contribuições. Na sequência, quero convidar o vereador Eduardo Cassarotti para fazer uso da tribuna. Vossa Excelência tem 3 minutos. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, demais vereadores, prefeito Dilma Marino, a vice, Zenilda, todos os secretários aqui presentes, demais servidores, comandante e todos que nos assistem aqui. E quem nos assiste também na rede social. Eu quero parabenizar primeiramente todos os secretários pelos trabalhos prestados, mas hoje, em especial, eu quero parabenizar o secretário de Educação, que acabou de me informar, agora há pouco, que Nova Monte Verde recebeu o selo ouro, Compromisso Nacional, a criança alfabetizada. Programa Alfabetiza MT, no caso, selo ouro nacional. São 40 itens avaliados no município. A nota da avaliação era 150 pontos, e Nova Monte Verde recebeu 149 pontos. O município foi reconhecido como selo ouro pelo compromisso com a alfabetização na idade certa. Esse resultado reflete o trabalho responsável da gestão municipal, das equipes educacionais e a cooperação com o Estado em forma de aprendizagem das crianças. Na minha opinião, esse programa de governo, o Alfabetiza MT, é o mais importante entre os demais programas que o Estado voltados para a educação. Tá? E o que fez que realmente Mato Grosso começasse a se destacar também a nível nacional. Quero parabenizar todos os servidores da educação pela dedicação. Hoje, Nova Monte Verde já é referência a nível estadual. E agora tem esse reconhecimento também a nível nacional, motivo de muito orgulho. Isso mostra que Nova Monte Verde está no caminho certo e que todos os investimentos estão dando bons resultados, tanto na parte de infraestrutura das escolas, as plataformas de ensino, no caso, o apostilado, também a parte tecnológica, as louças digitais, Chromebooks, enfim, todo o material necessário para que isso aconteça. E, por fim, quero parabenizar todos os servidores das escolas que trabalham dentro desse programa Alfabetiza e ao apoio da Secretaria e da gestão prefeito Edmilson. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, vereador. Dando abertura à ordem do dia, quero solicitar a leitura do relatório sobre as contas de governo da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, Mato Grosso, exercício de 2024, gestão do prefeito Edmilson Marino dos Santos. Na sequência, eu coloco o relatório em discussão. Relatório de verificação das contas de governo do exercício de 2024.
Em análise realizada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária das Contas de Governo do exercício de 2024, processo número 185.053-4/2024, que contam com parecer prévio número 39/2025, parecer esse favorável à aprovação das contas anuais de governo, de responsabilidade do senhor Edmilson Marino dos Santos, prefeito do município de Nova Monte Verde, estado de Mato Grosso, constatamos o que abaixo transcrevemos. Com relação às despesas com pessoal, consta no processo que o gestor aplicou 41,51% do total da receita corrente líquida, percentual esse que atendeu ao limite constitucional de 54%. Com relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, educação, o gestor aplicou 25,54% do total das receitas correntes provenientes de impostos municipais e transferências estadual e federal, percentual esse superior ao limite mínimo de 25%. Entretanto, essa comissão deixa consignado nesse parecer a Lei Municipal número 756/2015, Plano Municipal de Educação para o decênio 2016 a 2025, onde foi aprovada a aplicação de 0,5% ao ano de acréscimo aos 25%, durante 10 anos para atingir 30%. Na manutenção do desenvolvimento do ensino. Entendemos que essa lei não se torna quesito para reprovação de contas, com índices constitucionais cumpridos, mas, de tal sorte, ficou faltando aplicar 3,96%. Para atingir a meta estabelecida, meta 10, item 10.8. Com relação ao Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, em efetivo exercício na rede pública, o gestor aplicou 76,16% dos recursos recebidos por conta do Fundeb, percentual esse acima do limite constitucional de 70%. Com relação à saúde, o gestor aplicou 18,70%. do produto de arrecadação dos impostos, percentual esse acima do limite constitucional de 15%. Com relação ao Poder Legislativo e Poder Executivo, o Poder Executivo repassou o valor de R$ 1.823.287,25, correspondente a 4,75% das receitas base, assegurando o cumprimento do limite máximo de 7%, estabelecido no artigo 29 da Constituição Federal. Ressaltamos que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso recomendou ao Poder Legislativo que recomende ao chefe do Poder Executivo as seguintes ponderações. A. Adote providências necessárias à realização dos registros contábeis de forma tempestiva e conforme o regime de competência das obrigações relativas ao 13º, às férias e ao adicional de 1/3 de férias, conforme previsto nas normas contábeis aplicáveis ao setor público. B. Inclua nas próximas leis orçamentárias anuais dotações voltadas à implementação de ações sobre a temática no ambiente escolar, promovendo, assim, a conscientização e a efetivação de políticas públicas no âmbito da educação básica. C. Inclua o tema de combate à violência contra a mulher no currículo da educação básica, dando efetividade ao determinado no artigo 26 da Lei 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases. D. Adote as providências necessárias para, nas próximas atualizações atuariais, incluir a projeção de aposentadoria especial dos ACS e ACE, assegurando a conformidade com a decisão normativa número 07/2023,
do TCE-MT, com a súmula vinculante no número 33 do STF e com os princípios constitucionais que regem os direitos previdenciários dos servidores públicos. E ingresse no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios da Previdência Social, Progestão RPPS, conforme as diretrizes estabelecidas pela Portaria MPS número 185/2015, para a sua implementação e obtenção da certificação institucional, conforme nota recomendatória do COPAS 008/2024. F. Adote providências relacionadas à discussão e viabilidade de aprovação de proposta de reforma do plano de benefícios acerca das regras de elegibilidade, cálculo e reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensões por morte relativas ao seu RPPS, de forma a buscar o atingimento e a manutenção do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme estabelece a Emenda Constitucional número 103/2019 e a recomendação do MTP número 2/2021 do CONAPRES. G. Implemente medidas urgentes visando a garantir o atendimento de todas as demandas por vagas em creche e zerar a fila no ano de 2026, em observância ao artigo 227, com o artigo 208 da Constituição Federal e da Lei Federal número 13.257/2016. H. Adote providências para diminuir os focos de queimadas durante o exercício, com campanhas educativas, criação de brigadas municipais de incêndio e a formulação de planos de resposta rápida. I. Adote providências relacionadas à revisão das estratégias da atenção primária, prevenção e a organização dos serviços de saúde, bem como a regularização e institucionalização de rotinas eficazes de coleta, registro e alimentação dos sistemas oficiais de informação, SIM, SINASC, SINAM e ESUS, com vistas a garantir a continuidade, integridade e fidedignidade das bases de dados utilizadas para o monitoramento e avaliação da efetividade das ações públicas em saúde. J. Encaminhe as informações referentes à taxa de mortalidade materna, proporção de consultas pré-natais adequadas e prevalência de arboviroses, taxa de detecção de chikungunya ao DataSUS, Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde. K. Amplie ações para melhorar a transparência ativa, atendendo aos critérios do PNTP, com o objetivo de elevar a conformidade do portal institucional e alcançar os níveis máximos de transparência, prata, ouro ou diamante, fortalecendo o acesso à informação, o controle social e a prestação de contas. Encaminhe ao TCE-MT as demonstrações contábeis anuais devidamente assinadas pelo contador responsável e pelo gestor público, visando assegurar a conformidade legal, a transparência da gestão fiscal e a fidedignidade das informações prestadas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. M. Aperfeiçoe os mecanismos de projeção de receitas e despesas utilizadas na elaboração do anexo de metas fiscais da LDO, de forma a reduzir as distorções entre os resultados previstos e os realizados, assegurando maior confiabilidade e transparência do planejamento fiscal. Por fim, esta comissão, após minuciosa análise do processo, manifesta-se favorável à aprovação das contas de governo do gestor, senhor Edemilson Marino dos Santos, referentes ao exercício de 2024, em concordância ao parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e demais recomendações
emanadas ao Poder Legislativo. É o nosso parecer. Nova Monte Verde, 3 de fevereiro de 2026. Francisco Antônio Cevalo, vereador presidente da comissão. Eduardo Viedeman Cassarotti, vereador membro da comissão. Flávia Martins Correia, vereadora membro da comissão. Obrigada, vereadora. O relatório sobre as contas de gestão do exercício de 2024 está em discussão. Cumprimento aqui colegas vereadores, prefeito Edemilson, vice-prefeita Zenilda. Cumprimento também a todo o público presente, servidores desta casa, comandante da PM Eber e também quem nos assiste nas redes sociais. Eu quero iniciar o comentário aqui, parabenizando a gestão sua, prefeito. Também não posso deixar de parabenizar a toda a equipe que faz com que isso é possível. O Tribunal de Contas aprovou de maneira unânime e a decisão dos conselheiros, eu quero destacar aqui os principais pontos que eles colocaram lá no parecer. Gestão fiscal sólida. A administração apresentou um índice de gestão fiscal de 0,79, considerado de boa gestão, e colocando o município entre os melhores do Estado no ranking de desempenho fiscal. Cumprimento dos limites legais. O município cumpriu todos os limites constitucionais e legais, incluindo aplicação em saúde, 18,7% da receita, acima do mínimo constitucional de 15%. Aplicação na educação em 25,5%, de acordo com a Constituição Federal. Gastos com o pessoal dentro do limite permitido. Repasses ao Poder Legislativo, observando os percentuais legais. Resultados financeiros positivos. Receita líquida de cerca de 89,7 milhões. Disponibilidade financeira de 18 milhões ao final do exercício. E as despesas dentro dos limites previstos em lei, com boa aplicação de recursos. Então, só me resta parabenizar sua gestão, prefeito, e também aos servidores que fazem com que tudo isso é possível, e quem ganha com isso é toda a população. Obrigado. Obrigada, vereador. O relatório permanece em discussão. Eu quero cumprimentar a mesa diretora, meus colegas vereadores, nosso prefeito Edmilson, nossa vice Zenilda. Quero cumprimentar os secretários, Dona Joane, Alice, aliás, carinhosamente, Alice, porque você é que está com aquela parte importante, né? Thaís, da Saúde, Devanir, da Obras, que também é muito lembrado agora nessa época, professor Anderson Tenf, da Educação, Anderson Rodrigues, não estou vendo aqui, da Agricultura, Luciano Cordeiro, Administração e Planejamento, servidores do Executivo, servidores do Legislativo e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite a todos. É como o professor Tiago falou, as contas nessas condições é muito fácil de votar, não é? Não tem nenhum índice que não está cumprido, está tudo com sobra, não é verdade? Então, é muito tranquilo para a gente fazer as discussões e votação. E nesse quesito, eu quero aqui agradecer a Flávia e o Cassarotti, que contribuíram com a confecção desse relatório, que a gente pudemos quebrar a cabeça, discutir e chegar a um bom termo e a um consenso disso tudo que o Tribunal de Contas nos enviou. Quando nós colocamos aqui as ponderações, né? O tribunal colocou recomendação, isso aqui nós colocamos ponderações. Por que ponderações? Porque nós entendemos que a maior parte disso que está aqui, ponderado, já está resolvido. O que não estiver resolvido,
vai estar resolvido em 2025, porque nós estamos discutindo aqui quanto 2024. Tanto é que 2025 foi 95,21, se não me engano, o índice do diamante, né, de transparência, não é verdade? Então, é tudo muito tranquilo, a gestão excelente, nós temos que agradecer e fazer aqui alguns comentários em cima do que o próprio tribunal comenta. Ele está dizendo que a receita própria, o município que não atingir 20%, eles dependem de repasses federais e estaduais. É natural que o município do tamanho igual a Nova Monte Verde, ele depende de outros recursos de fora mesmo. E, na verdade, aqui, essa receita de 8,31, liquidada, porque pode ser que tenha lá não sei quanto de dívida ativa, que ele vai aproximar os 20% lá, entendeu? O que está inscrito lá que não foi recebido. Outra coisa, existe, na verdade, na gestão, a gente conhece isso relativamente bem, uma reclamação de atendimento, senhor presidente. Todo mundo quer ser atendido, inclusive eu vou levar a demanda lá que precisa comprar os exames. Então, se você pegar aqui 18,70 na saúde, 18,70 é isso mesmo, né? Se pegar 18,70 exatamente, menos 15% que é obrigatório, sobra 3,70, né? Então, se você pegar 3,70 em cima da base, que é 42 milhões e pouco, dá 1.560.000. Então, a gestão aplicou mais do que isso tudo e ainda tem cobrança. Então, é dessa forma que eu vejo, não tem grandes dificuldades, não. Eu acho que é só elogiar a gestão, seguir em frente. Eu quero aqui, em tempo, senhor presidente, cumprimentar a Weber em nome dos outros colaboradores seus aí. Boa noite, obrigado por enquanto. Obrigada, vereador. O relatório permanece em discussão. Quero aqui cumprimentar os nobres pares, cumprimentar o prefeito, vice, os secretários, cumprimentar os policiais, os funcionários públicos, os funcionários dessa Casa de Leis, quem nos acompanha pela página nas redes sociais, boa noite, sejam todos bem-vindos. Conforme já foi falado, na educação, constatou-se que foi aplicado o correspondente a 25,54%, percentual superior ao limite mínimo 25%. Em relação ao Fundep, foram aplicados 76,16%, cumprindo o percentual mínimo de 70%. Na saúde, foram aplicados 18,70%, também acima do exigido pela Constituição, que, no caso, é 15%. Os repasses ao Poder Legislativo ficaram em 4,75%. Quanto às despesas com o pessoal do Poder Executivo, verifica-se que foram realizadas de acordo com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal da LRF. Com a relação à transparência pública, verificou-se que o resultado da avaliação realizada em 2024 revelou nível elevado de transparência, 76,5%. E como é de ciência de todos, em 2025, a gestão conseguiu atingir o nível diamante, com 95,21% no índice de transparência. Fato louvável a essa evolução. Índice de gestão fiscal dos municípios em 2024 ficou na classificação B, boa gestão, atingindo 0,79, conseguindo o ranking 40º no Estado. Segundo o levantamento do
TCE e bateu na trave para os 0,8, para assim chegar à classificação A. Gestão de excelência, como vem se desenvolvendo nos últimos anos, acredito que em 2025 conseguiu atingir a classificação A. A Secretaria de Controle Externo inicialmente elaborou relatório técnico apontando a ocorrência de 4 achados da auditoria, sendo 1 de natureza gravíssima, 2 grave e 1 moderado. Mas, após analisar os argumentos da defesa, a equipe técnica manifestou-se pela manutenção de todas as irregularidades retratadas preliminarmente, mantendo apenas as recomendações. Por essas razões, sou favorável à aprovação das contas de 2024 do prefeito Edmilson Marino. Desde já eu agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, vereadora. O relatório permanece em discussão. Boa noite a todos. Cumprimento novamente a mesa diretora, demais vereadores, prefeito Edmilson Marino, a vice, secretários e todos que nos estão presentes aqui, servidores que estão nos assistindo aqui e dentro das redes sociais. Primeiramente, eu quero cumprimentar e parabenizar a secretária de Finanças, Alice, e todos os secretários que contribuíram para a prestação de contas dentro de cada secretaria, respeitando as leis do Tribunal de Contas do Estado. Primeiramente, também quero ressaltar que sou um dos membros da Comissão de Orçamento, juntamente com o vereador Francisco Cevalo e a vereadora Flávia. E juntos somos responsáveis por descrever o relatório das contas do governo do exercício de 2024. Quero expor a minha visão, enquanto vereador, sobre as ações do Tribunal de Contas do Mato Grosso. Antigamente, o Tribunal de Contas tinha única e exclusivamente a função fiscalizadora do orçamento público e reprovar as contas públicas de gestores que não cumpriam com suas obrigações. Hoje, ao meu ver, o Tribunal de Contas do Mato Grosso continua sendo um órgão público fiscalizador, porém teve uma mudança muito significativa dentre suas funções. Hoje, o Tribunal de Contas tem uma função muito importante, que é orientar a gestão pública municipal e estadual para que o gestor e toda a sua equipe consiga avançar nas propostas e metas, tanto no âmbito municipal e alinhadas para avançar nas propostas e metas no âmbito estadual. É por esse motivo que o Tribunal de Contas faz recomendações para que a gestão municipal esteja alinhada com as metas estaduais. No relatório de verificação das contas do governo do exercício de 2024, o Tribunal de Contas fez algumas recomendações, mas é importante ressaltar que na gestão do prefeito Edmilson Marino não teve nenhum apontamento grave no parecer orçamentário do Tribunal de Contas. Algumas dessas recomendações a gestão já estava cumprindo, porém, possivelmente, faltaram algumas evidências registradas. Tem algumas recomendações que são trabalhadas nas escolas, com temas transversais. Exemplo, meio ambiente sempre foi trabalhado, e estava como recomendação. Sobre foco de queimadas, todo ano o pessoal dos bombeiros vai lá nas escolas e são trabalhados, e está entre as recomendações. Combate à violência contra a mulher, que também, tanto a saúde quanto a assistência social, sempre foi nas escolas e também estava como recomendações. Questão da creche, nunca faltou vaga para ninguém aqui no nosso município, e estava entre as recomendações. Então, entre outros,
Essas recomendações feitas pelo Tribunal de Contas é para melhorar principalmente os índices de Estado. Por esse motivo, são recomendadas aos municípios. Eu quero fazer um comparativo que nós também, enquanto vereador, a gente também fazemos várias ações, e às vezes a gente também deixa de registrar algumas, principalmente no nosso relatório parlamentar. E essas ações têm que estar registradas. Da mesma forma, a gestão municipal. Algumas dessas recomendações, a gestão compreendeu e avançou no exercício do ano de 2025. Essas ações fez com que a gestão municipal de Nova Monte Verde recebesse o selo Diamante pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Essa premiação demonstra o compromisso orçamentário da gestão com a população do nosso município. Então, parabéns, prefeito, e toda a sua equipe por essa premiação. É o selo máximo que Nova Monte Verde recebeu pelo Tribunal de Contas. Mas, voltando ao relatório das contas do exercício de 2024, o Tribunal de Contas do Mato Grosso aprovou com louvor e sem nenhuma restrição orçamentária grave. Isso mostra o compromisso orçamentário da gestão do prefeito Edmilson Marino e de toda a sua equipe, que compreendeu as normativas orçamentárias exigidas pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso. Mas é importante ressaltar que a maior aprovação do exercício orçamentário de 2024 não veio pelo Tribunal de Contas. Quem deu a maior aprovação do exercício orçamentário de 2024 foi a população que reelegeu o prefeito Edmilson Marino com aproximadamente 75% dos votos, reconhecendo e aprovando sua gestão pública e de toda a sua equipe, de funcionários que tanto contribuiu para o cumprimento dessas metas orçamentárias. Boa noite, esse é o meu parecer enquanto membro dessa comissão. Obrigada, vereador. O relatório continua em discussão. Cumprimento a mesa diretora, meus colegas vereadores, vereadoras, visitas presentes, excelentíssimo senhor prefeito Edmilson, vice-prefeita Zenilda, os demais que nos acompanham pelas redes sociais, muito boa noite a todos, sejam sempre muito bem-vindos a esta casa, como é bom ver a casa sempre cheia, façam sempre assim, ficaremos muito felizes. Nesta noite, ao votarmos nas contas do prefeito Edmilson Marino, é importante destacar que esta análise não se limita a números, prefeito. Ela vai além, ela reflete a responsabilidade com a gestão dos recursos públicos e o compromisso com a população. O Tribunal de Contas, quando ele emitiu o parecer favorável para que o gestor cumprisse os índices constitucionais, ele viu que o município cumpriu todos os índices. E aqui a gente observa, prefeito, que além daquele, o limite, o senhor executou a mais. Na saúde, o senhor gastou um percentual de 18%, sendo que o limite constitucional era de 15%. Na educação, o senhor também cumpriu a mais. Então, a gente vê o quanto a gestão é comprometida com o trabalho, o quanto leva a sério. Isso me deixa muito contente. Os nossos secretários ali sempre, cumprindo com o dever, os nossos servidores também ali que dão o seu dia a dia, sempre trabalhando, dando o melhor de si para que esses índices sejam cumpridos. E quando a gente fala de cumprir esses percentuais, atender à Constituição Federal é demonstrar o planejamento com zelo, mostrar um planejamento de zelo com o dinheiro público e respeito às prioridades da população. Investir corretamente na educação é investir no futuro, Garantir recursos adequados para a saúde é cuidar das pessoas no presente. Então, a gente vê todo esse cuidado do gestor. Esses resultados evidenciam uma gestão responsável, equilibrada e comprometida,
que observa os princípios da legalidade, da transparência e da eficiência da administração pública. E como reconhecimento, em 2024, o senhor atingiu o percentual de transparência elevado no valor de 76,5%. E o ano passado, o senhor atingiu o selo diamante. Então, quando o Tribunal de Contas ele faz as recomendações, ele entendeu que o gestor falou assim, não, espera aí, ele já está cumprindo os índices constitucionais, vamos passar alguns deveres para eles. E aí eles vêm com as recomendações, mas não de caráter punitivo, porque o Tribunal de Contas ele deixou de ser punitivo e passou a ser orientativo. Então, ele orienta, ele capacita para que os servidores, o gestor, tenham a capacidade de executar com excelência. E dessas recomendações, eu pude observar que várias das recomendações elas já foram sanadas. Algumas que já eram praticadas, mas que não era de exigência. Porém, o executivo já fazia isso. Então, após essas recomendações, o executivo veio já sanando algumas, e algumas que ainda está por ser concretizada, o gestor já vem fazendo isso. Então, eu tenho fé que na de 2025, essas recomendações já tenham sido sanadas. E quando ele recomenda a questão da violência contra a mulher na escola, as queimadas, isso ele reflete como eles colocam como foco para que os municípios continuem fazendo, para que os municípios continuem buscando novas alternativas para elencar aqueles problemas. Então, eu deixo aqui, prefeito, todo o meu agradecimento à sua gestão, aos servidores, mais uma vez, aos secretários, que são o braço direito do prefeito, que está ali no dia a dia, desenvolvendo suas ações. Deixo o meu parecer favorável, tenha todos uma boa noite, muito obrigada. Obrigada, vereadora. O relatório permanece em discussão. Mais uma vez, boa noite a todos. Como o relator falou, do qual eu quero parabenizar ao relator e à comissão, são contas boas de aprovar, né? Todos os limites, não é, o Chico? Todos os limites cumpridos, dentro daquilo que é exigido pelos órgãos públicos, pelos órgãos fiscalizadores. Todos passaram, não vou falar de número que todos passaram, vou falar apenas de um número que é esse 41,51 com os gastos públicos, com a folha de pagamento. Isso é excelente, isso é coisa que, né, que se vê em poucos lugares, né, quando se vê falar de contas. Né, um gasto tão, digamos que, muito pouco, digamos até, né? Por quê? Porque o trabalho está sendo feito para que isso aconteça. É trabalho. Se nós pegarmos, por exemplo, isso aqui, foi pago menos para o servidor público, diminuiu a folha de pagamento. Não, é trabalho, é programa bem feito, bem elaborado. E tudo isso passa, essas questões de fiscalização e de índice, passa por tudo, além do prefeito, passa pela Secretaria de Finanças, nas mãos da secretária Alice. Parabenizar a Alice, né, e toda a sua equipe, a equipe também da controladoria ali, a controladora sempre atenta também. Isso é bom de se ver num relatório como esse aqui. Então, prefeito, parabenizar a você, toda a equipe, né, a equipe contábil, capitaneada pela Alice, né? Mais uma vez, muito obrigado e parabéns, Alice, por esse trabalho tão importante. E o que se foi falado aqui de recomendação? Recomendação, todos nós vivemos em recomendação no nosso dia a dia, né? Faça isso que é melhor, dessa maneira não vai te dar resultado. Então, nós vivemos sobre recomendação.
E tem essas recomendações que igual a Flávia já falou. A recomendação sobre queimada, focos de queimada. Isso já é um trabalho que se vem fazendo a longo prazo, desde 2021, 2022, né? Que sempre existe esse trabalho sobre focos de incêndio. É tão tal que tem a brigada, aí, né, posta todo ano, né, tem a Brigada Mirim, que a gente foi falado um dia desse aqui. Então, essas são recomendações que já estão sendo feitas, que já estão sendo executadas pelo município. A proteção à mulher. A proteção também, a gente sabe muito bem que tem um trabalho, apesar de não ter uma delegacia da mulher, mas tem o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, sempre atento nessas questões de violência contra a mulher. Então, como a vereadora Flávia falou, recomendações que estão já sendo acompanhadas de perto pelo trabalho do Executivo. A questão da saúde, os números de mortalidade infantil, eu não tenho conhecimento de mortalidade infantil, eu não tenho conhecimento se não está tendo acompanhamento nos trabalhos de pré-natal, acredito eu que está sendo também, outra recomendação que já está sendo também acompanhada de perto, são recomendações que essas recomendações que já estão sendo sanadas, igual o vereador falou, há tempos, né? Então, o que o tribunal quer hoje? O que eu vejo hoje? Eu até falei na nossa reunião hoje, o que está se acontecendo no nosso país é o seguinte, cada vez mais eles procuram, tá, recomendar algo, porque nós estamos andando a passos muito largos para um país melhor, Se nós vemos hoje, os nossos parlamentares, os recursos federais, os recursos de emenda estadual, têm um percentual já destinado que seria para a saúde. Isso é bom. Isso é muito bom. Ou seja, 50% já tem que ser na saúde. Por quê? Porque vê que havia um espaço nessa questão de saúde. Então, muitos recursos que era para ser investido, não é gasto, mas investido em saúde, esses recursos seriam desvirtuados para outra questão, né? E vemos também aqui, principalmente no nosso Estado, um grande apoio maciço do governador na educação, que foi isso que o Eduardo acabou de falar. Então, são questões que os tribunais hoje acompanham de perto, porque eles querem ver a eficiência dos seus governantes. E essa eficiência ela vai ter que chegar. Já está chegando, todos hoje já é ciente que se não tiver uma gestão eficiente, ele vai ficar para trás, ele não vai receber, e por isso se cria esse selo de premiação, exatamente para que ganhe aquele que melhor apresentar o seu trabalho, aquele que melhor trabalhar com a sua população, aquele que tiver vínculo com a verdade, aquele que tiver vínculo com o dinheiro público, que é essa a importância, o dinheiro público. Às vezes a gente fala de dinheiro público requer mais responsabilidade do que o privado, não é, prefeito? O dinheiro público, porque ele não é meu, ele não é seu, ele é de todos nós. Então, é por isso que existem essas recomendações, que é para que se invista, gaste o dinheiro exatamente onde ele tem que ser gasto. É essa a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigada, vereador. O relatório permanece em discussão. Nesse momento, eu me afasto da direção dos trabalhos para fazer uso da tribuna. Assumo a direção dos trabalhos e a palavra está com a presidente. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Boa noite, prefeito, boa noite, vice, primeira-dama. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Hoje nós votamos a conta de 2024. Em 2024, eu, a Flávia, o Tiago, o Eduardo estava lá dando aula, né, Eduardo? Mas a gente estava fazendo parte da gestão, a gente fazia parte do executivo. Então, assim, hoje eu venho aqui, analiso as contas do prefeito, vejo os índices, vejo tudo o que aconteceu no ano de 2024 e nós estávamos lá, vereadora Flávia.
A gente viveu isso aqui junto com eles. E eu me coloco hoje num cenário um pouco diferente. Antes, a gente sentava na plateia desse plenário para ouvir os vereadores falar. Hoje, a gente senta e ocupa a tribuna para votar aquilo que a gente trabalhou e empenhou lá em 2024. Então, eu vejo que são excelentes números. Quero parabenizar, prefeito, a sua equipe, porque sem equipe a gente não consegue fazer nada disso aqui que acontece com esses números aqui. Isso é muito bom. Parabenizo também, porque quando se fala de recomendações do Tribunal de Contas, esta equipe do Executivo de hoje, que o prefeito tem hoje, trabalha na frente do Tribunal de Contas. Todas as recomendações que veio presentes neste relatório ou já foram sanadas ou estão em processo de resolução. Não tem nenhuma que não tenha sido resolvida ou está por resolver. Então, eu quero parabenizá-lo, porque quando se fala de recomendação, parece que, enquanto na pele do Executivo, parece que a gente não está fazendo nada. Mas está sim, parabéns por trabalhar, e dessa vez o Tribunal de Contas chegou atrasado, que o senhor já vem trabalhando na frente das recomendações do tribunal. Esse é o meu parecer com relação às suas contas. Parabéns. Devolvo a direção dos trabalhos à vereadora presidente. Sem mais contribuições? Nesse momento, coloco o projeto de decreto legislativo. Perdão. Quero convidar o prefeito. Prefeito, quer usar a tribuna e fazer uma fala? Fica aberta a tribuna para o senhor. Boa noite a todos. Cumprimento aqui, presidente, em nome, na verdade, na sua pessoa, cumprimento todos os vereadores, vereadoras. Hoje, vim aqui falar das contas de 2024, para mim é uma satisfação. Passa um filme aqui na minha cabeça, do nosso trabalho iniciando lá em 2021. Venho aqui com o espírito de transparência, de respeito às instituições, e, acima de tudo, com muita responsabilidade ali com os recursos públicos. Agradeço aqui os vereadores que falaram aqui de antemão, primeiro que eu. Fiquei muito feliz de ver as falas de vereadores com conhecimento técnico, que têm um conhecimento da complexidade que é uma gestão pública. Vi aqui a fala do Eduardo, cirúrgico, falou o que deveria ser falado aqui. Isso nos anima, vereador Eduardo, a continuar nessa missão de estar à frente do Legislativo. Anima com certeza todos os nossos secretários, servidores, a trabalhar. E é lógico, os demais vereadores também que foram, falaram com conhecimento técnico e demonstrando ali o que é a gestão pública. Muito obrigado aí pela parte dos senhores. Destaco também a importância aqui da Comissão de Fiscalização. O parecer ele passa primeiro pela análise do Tribunal de Contas e vem para que a comissão da Câmara de Vereadores também faça o seu parecer. E eu vi aqui uma convergência do Tribunal de Contas com a Câmara de Vereadores. E é assim que deve ser quando se trata do interesse público, da boa governança. O parecer ele foi praticamente na íntegra, acompanhando aí o Tribunal de Contas. Quanto às recomendações, é importante ressaltar aqui, nobres vereadores, que elas são recomendações de caráter geral. Foram feitas aí para todos os municípios, a maior parte das recomendações foram feitas para todos os municípios. E a boa notícia realmente foi pontuada por alguns vereadores aqui, é que a maior parte delas, elas já estão praticamente consolidadas no nosso município. E aquelas que não estão consolidadas, presidente, realmente já está a caminho aí. E eu venho verificando, de 2021
né, até 2025, né, como que o Tribunal de Contas ele emite o seu parecer. E teve uma diferença no parecer de 2024. O Tribunal de Contas ele sempre emitiu um parecer mais focado na gestão fiscal e na questão orçamentária. Nesse, né, ele veio orientando e veio fazendo algumas recomendações. Qual foi o objetivo do Tribunal de Contas com essas recomendações? É que o gestor, né, toda a equipe dos gestores, eles busquem entregar ao cidadão um serviço de excelência. Ainda continua, né, valendo para aprovação ou reprovação de contas os indicadores, né, referente ali à gestão fiscal e orçamentária. Mas ele incentiva que os gestores vá além desses números, né, que ele realmente entregue ações também sociais, ambientais, para que o cidadão possa usufruir também desses benefícios. Mas continua valendo, sim, né, essas questões de indicadores fiscais e orçamentários. E aí eu faço também questão aqui, né, no que tange a questão fiscal e orçamentária, eu faço questão aqui de dizer que nós cumprimos todos os indicadores, né, no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, nas áreas prioritárias, saúde, educação, gasto com pessoal, né, e fomos além. O vereador Tiago pontuou muito bem, nós tivemos um superávit financeiro aqui de 18 milhões, dando condição para que nós já iniciássemos ali 2025, dando continuidade nas nossas políticas públicas e não interrompendo ali os nossos trabalhos, e finalizamos dezembro de 2025, ainda numa crescente. Então é com muito orgulho que eu afirmo que nós não tivemos um único apontamento que comprometesse a lisura ou a eficiência da nossa administração. Tudo cumprido. Isso é fruto realmente de muito trabalho. Estou vendo aqui os nossos secretários, é nosso, é dos servidores, é de Nova Monte Verde. Cada cidadão teria que ter orgulho, né, do município, cumprir todos os indicadores e estar numa constante, estar avançando. É só quem chegou aqui, né, andou de chinelo havaiana no barro, que sabe o quanto nós sofremos e hoje estamos podendo, né, viver um momento diferente. E eu fico feliz, realmente, olhar para essa Câmara de Vereadores, ver uma Câmara madura. E se hoje eu uso essa tribuna, é porque eu tenho um respeito, né, pelos senhores e vejo a coerência que tem nessa Câmara. E digo mais, que essa Câmara continue com esse mesmo nível, né, nos próximos mandatos. Nós, no caso eu, enquanto executivo, não vou estar aqui, mas nós precisamos de ter câmaras coerentes, com conhecimento técnico, para que o município continue numa constante de evolução. E além da gente ter cumprido todos os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós fomos além. Desde que nós iniciamos o nosso mandato, lá em 2025, nós nos pautamos por um outro indicador que, ao meu ver, enquanto gestor, ele é fundamental. Se não tiver uma gestão eficiente, é impossível alcançar números expressivos no que diz respeito aos gastos com capital, gastos com investimento. É só a gestão eficiente que consegue desenvolver um trabalho e fazer entrega nesse indicador. E nós evoluímos ano a ano. Finalizamos o nosso mandato lá em 2024, com o índice de investimento, despesa com capital, acima de 25%. Em valores mais de 20 milhões de reais. E são mais do que números. Foi o ano que mais aconteceu aí ações dentro do nosso município. Foi na área de pavimentação asfáltica aí, nós asfaltamos dezenas de ruas, fizemos um avanço ali naquela duplicação, né, na iluminação de LED, na Escola Futuro Feliz, nós avançamos também bastante naquela obra, no hospital municipal, adquirimos ambulância, adquirimos vans escolares, mudamos a vida de milhares de pessoas. E foram investimentos que é visível, né, aos olhos do cidadão. Não foi apenas número. Mas existem alguns trabalhos, algumas ações
desenvolvidas por algumas secretarias que não entram em indicadores e não são visíveis, mas que representa muito para a sociedade. Todas as nossas secretarias evoluíram. Aí eu falo de um acolhimento na assistência social, com os nossos idosos, com as nossas crianças, acolhendo aqueles que mais precisam. Aí eu falo também da qualidade da educação, não é visível a olhos, mas é sentido pelos pais, pela comunidade, para a criança, ela sabe que ali está tendo um ensino de qualidade. E eu destaco aqui também, eu não poderia perder essa oportunidade de falar sobre a área mais sensível, que é a área da saúde, onde a demanda ela é muito maior do que a capacidade de atendimento, e aí em todas as esferas, nós falamos aí a nível municipal, estadual, federal, a demanda ela é sempre maior. Quando nós iniciamos em 2021, o município ele ranqueava em última posição no que se refere a investimento na saúde. 15% era o investimento na saúde, o limite mínimo obrigatório. Fizemos ali alguns ajustes, implantamos um sistema de informação que era possível mensurar os atendimentos. Ainda em 2021, nós fechamos ali com os atendimentos nas nossas unidades com 75 mil atendimentos. E no que se diz respeito à regulação, a central de regulação, nós registramos mais de 2 mil atendimentos. E o crescimento em atendimento e demanda ele aumentou, expressivo, foi exponencial ano a ano. Para você ter uma ideia, nós fechamos 2024, somente no ano de 2024, com mais de 300 mil atendimentos nas nossas unidades. Parece assim parece até irreal, né? Eu, enquanto gestor também, realmente a gente se impressiona com os números desses. 300 mil atendimentos, no que fala aos atendimentos na nossa unidade mista de saúde, nos nossos PSFs, laboratório, unidade de reabilitação, e aí não são visíveis. São ações que não são visíveis a olhos nus. E aí, às vezes, até eu, enquanto gestor, eu passo, às vezes, na frente de um PSF, está assim, de gente. Mas a capacidade de resposta da equipe, ela é surpreendente. Então, assim, eu quero aproveitar aqui esse momento, falando da saúde, mas parabenizar todos aqueles servidores que se desdobram, que vestem a camisa e faz de Nova Monte Verde um lugar melhor, que cuida realmente do povo com muito carinho, com muita dedicação. Realmente é conta de governo, é conta nossa, é conta do secretário, dos servidores, não é a conta do prefeito. Quando se vota contra uma conta dessa, está votando contra quem está executando o trabalho. Nós estamos aqui só para dar um direcionamento e realmente ajudar nessa função. Então, concluo aqui a minha fala agradecendo todos que contribuíram, a Câmara de Vereadores também, os nossos secretários mais uma vez, e principalmente ao cidadão que confiou em nós essa missão, de estarmos aqui, podendo fazer a gestão desse município. E reafirmamos o nosso compromisso de continuar trabalhando durante mais 3 anos, buscando sempre entregar os melhores resultados aqui para a nossa sociedade. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigada, prefeito, pelas considerações. Na sequência, coloco o projeto de decreto legislativo 001 de 2026 em votação. Vereadora Flávia, enquanto secretária, eu peço que você profira a leitura do projeto. Projeto, Decreto Legislativo número 001/2026, data 3 de fevereiro de 2026. Súmula. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2024, gestão do Prefeito Municipal, senhor Edemilson Marino dos Santos. A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, no uso de suas atribuições legais, conforme o disposto no artigo 197, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Nova Monte Verde,
apresenta o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2024, gestão do prefeito municipal, senhor Edemilson Marino dos Santos. Artigo 2º. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso recomendou ao Poder Legislativo que recomende ao chefe do Poder Executivo recomendações já lidas no relatório de verificação das contas de governo, exercício de 2024. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua aprovação e publicação, revogando-se as disposições em contrário. Nova Monte Verde, Mato Grosso, 3 de fevereiro de 2026. O projeto está em votação. A votação é aberta e nominal. Apenas sim ou não em tribuna, certo? Quero convidar o vereador Aparecido Ferreira de Souza para usar a tribuna. Meu voto é sim. Vereador Eduardo Wiedemann Cassarotti. Meu voto é sim. Vereadora Flávia Martins Correia. Sim. Vereador Francisco Antônio Cevalo. Meu voto é sim. Vereador José Alves da Silva. Voto sim. Me afasto da direção dos trabalhos para proferir meu voto em tribuna. Sim. Vereadora Silvana da Silva Maria. Sim. Vereador Tiago Luiz Schwanck dos Santos. Sim. Vereadora Vera Lúcia do Nascimento dos Santos. Não. Por 8 votos, ficam aprovadas, por 1 ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, exercício de 2024, gestão do prefeito municipal Edemilson Marino dos Santos. Parabéns, prefeito. Quero comunicar... Quero fazer um comunicado que segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2026, não haverá sessão ordinária devido ao ponto facultativo do Carnaval, do feriado de Carnaval.
Quero aqui agradecer a presença de cada servidor, de cada secretário, visitas presentes, prefeito, primeira-dama, vice-prefeita, muito obrigada pela presença de vocês. Voltem sempre a esta casa. Viu, prefeito? A vice vem sempre. Você está precisando aparecer mais por aqui. Mas obrigada sempre, de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E sem mais nada a tratar, eu encerro esta sessão sobre a proteção de Deus. Sigam todos em paz. Uma boa noite.